Boa noite a todos. Qualquer outra coisa, eu queria agradecer imensamente a Eliane de Cortais por essa oportunidade, não só de poder apresentar um pouco do meu trabalho, mas também ter a tarefa árdua de representar uma região do Brasil que me acolheu já agora há mais de 13 anos. E para falar da questão da reatitude, eu me questionei muito sobre como abordar esse tema, que é muito difícil. Eu acredito que a melhor forma de poder repensar suas atitudes é de primeiramente olhar para trás para poder entender como que a gente pode atuar no futuro. Eu tive a oportunidade de me mudar para Manaus. A empolgação foi tamanha e ela, obviamente, veio acompanhada de toda uma série de noções ou de imagem do que seria a capital do estado do Amazonas, mas também a capital geográfica da Amazônia, pois está geograficamente localizada no seu meio. Essa foto aérea mostra bem isso. E aí, nos primeiros contatos, eu confesso que foi uma surpresa, né? Uma cidade de 2,2 milhões de habitantes, seguido um pouco de frustração, eu diria, pelo fato de não encontrar uma cidade como eu imaginava que ela podia ser dentro de uma floresta amazônica. Você vê aqui essa foto de uma área relativamente central, tanto nas avenidas tem pouca arborização, como nos novos desenvolvimentos também a arborização não é considerada como um dos fatores importantes. Se você vê uma foto aérea de São Paulo, tem certeza que ela vai parecer mais verde do que Manaus. E isso é algo que eu tive a oportunidade de poder trabalhar modestamente durante 8 anos como diretor de planejamento urbano da cidade, tentando melhorar essa situação. A gente conseguiu algumas coisas, mas hoje eu resolvi falar principalmente da arquitetura. E nessa foto dá também para se dar conta como a cidade de Manaus ela tem uma certa... uma criança que está aprendendo a caminhar ainda, no sentido de que os primeiros alunos formados em Manaus foram formados com a abertura da primeira faculdade de arquitetura na cidade, uns 15 anos atrás, mais ou menos. Ou seja, é uma disciplina relativamente nova. Todas as pessoas que contribuíram com o crescimento da arquitetura se formavam em outras cidades do Brasil. Isso gerou uma arquitetura que, ao meu ver, não é nada adaptada ao clima amazônico. Essa questão de grandes beirais, de construir frondoso, de ter ventilação cruzada, a arquitetura integrada com a natureza, é tudo o contrário, né? É algo totalmente inadequado ao clima. Então, eu resolvi tentar, muito humildemente, poder contribuir com uma série de pequenos projetos para tentar, aos poucos, mudar as mentalidades e tentar ver melhorias na questão da arquitetura também. Então, um dos primeiros projetos pelos quais a gente foi contratado, na primeira visita, o cliente me mostrou esse terreno e disse que, de forma nenhuma, a gente podia tirar nem sequer uma árvore. Olhei para o terreno, achei, bom, eu vejo uma árvore à direita, mas à esquerda, para mim, nem era árvore. Mas é ali que eu comecei a entender a questão da importância da preservação de qualquer tipo de vegetação. Essa foto é o mesmo ângulo, alguns anos depois, com a casa implantada e a floresta que tomou vigor, né? Que ficou mais pujante. A gente conseguiu esse exercício de implantar sem desmatar porque, felizmente, no meio do lote tinha uma clareira onde não havia árvore e nos permitiu implantar a casa de 2 pavimentos nessa clareira, numa implantação perfeita. O norte, nessa imagem, está à direita e, portanto, o sol nasce embaixo, se põe do outro lado, a gente consegue ter uma exposição ao sol relativamente mínima, ou seja, bastante adequada. O volume longitudinal que atravessa o terreno, ele abriga as funções que podem estar expostas ao sol, enquanto o outro são as funções que precisam ser protegidas do sol. Você vê que essa vegetação que cresceu novamente, ela garante a privacidade da casa, como também ela gera uma conexão direta que garante uma qualidade de vida.
Para poder diminuir o impacto da casa no lote, a gente inverteu as funções, ou seja, todas as funções que habitualmente estão no primeiro pavimento, aqui a gente colocou no térreo, colocando todo o espaço de vida no pavimento superior, junto com a piscina, por baixo de uma grande cobertura que deixa uma planta totalmente livre de ser habitada da forma que bem entender. Pela largura estreita do lote, a gente trabalhou com platibandas invertidas, já que a gente não podia ter grandes beirais nos lados laterais. E isso gerou uma proteção do sol nascente de um lado e do sol poente do outro. Você vê aqui nessa imagem como a questão de construir na Amazônia é muito importante poder ter uma diluição dos espaços internos e externos, coberto, descoberto. Aqui não há limite, né? Essa questão de poder viver fora, mas coberto, abrigado, protegido. Aí passando de uma escala de pequenas casas para algo que eu acho que talvez é mais interessante, começar a tentar ter mais impacto na cidade através de conjuntos maiores. Aumentando a escala, esse predinho aí, ele tem 12 unidades habitacionais. Nele a gente não conseguiu emplacar conceito de vegetação ou de biofilia do jeito que a gente queria, mas a gente conseguiu emplacar todos os conceitos de sustentabilidade pacífica, que fez com que a conta de luz das unidades é muito baixa e todos os apartamentos foram alugados assim, uma semana. E aí, o penúltimo projeto que eu vou mostrar aqui, ele se trata de uma ruína que é localizada também no centro da cidade de Manaus. É uma ruína que, na verdade, era um hotel durante 30 anos, mais ou menos na época da borracha, ou seja, início do século passado. Depois funcionou aproximadamente 30 anos como um bar que evoluiu para um puteiro. Ou seja, durante 60 anos teve uso e desde então foram 60 anos de desuso. E quando a gente adentrou, a gente se deparou com uma coisa ainda mais impressionante, que era um volume quase com um cubo vazio, né, 20 por 20 por 20, totalmente tomado pela vegetação luxuriante. E nos parecia esses dois elementos, né, a vegetação luxuriante e a questão da ruína, algo que a gente tinha que preservar. Então a gente parou no tempo a degradação e a gente deixou as marcas do tempo à mostra. A gente limpou, claro, um mínimo, mas a gente não quis fazer uma técnica mais agressiva em relação à ruína para poder ela mesma contar a história, né? Como que a gente fez isso? A gente partiu desse envelope vazio, cheio de vegetação, evoluímos para uma planta onde a gente declaradamente decidiu por deixar 25% da planta inocupada por programa e sim por jardim. Quando a gente faz isso, a gente obviamente perde um pouco de espaço para poder construir, então para compensar, a gente construiu um pavimento a mais acima, recuado, invisível desde perto. Além disso, o fato de criar um jardim, obviamente, traz todos os benefícios da biofilia e dessa proximidade e integração com a natureza, né, como a questão da redução de temperatura, de filtragem do ar, da volta da vida selvagem. Já tem vários pássaros que aninharam lá dentro hoje, tem sapos, enfim, tem todo tipo de animais que voltaram a ocupar o espaço como eles estavam utilizando o espaço antes da obra. E quando você adentra o edifício, você atravessa esse vazio de quase 20 metros de altura por cima dessa passarela para adentrar o novo edifício, que eu estou me dando conta que eu nem falei qual era a nova função do edifício. Ele se tornou hoje um centro digital pela prefeitura, organizado pela prefeitura, um tipo de coworking, e também o marco do novo bairro digital da cidade de Manaus, né, que tem que saber que tem
os incentiva, as empresas do polo industrial da cidade de Manaus devem reverter 5% do faturamento em P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento em novas tecnologias. E para finalizar, eu vou mostrar esse último projeto, que é um projeto muito pequeno, mas que a gente acabou de finalizar e me interessa muito pelas noções, as estratégias que ele traz. O casal de amigas que nos contratou mora nessa casa à esquerda. E nesse lote pequeno, nos pediram para fazer um escritório de arquitetura e uma área de lazer. E como é um bairro localizado ao lado do centro histórico, um bairro bastante popular, mas que ao mesmo tempo tem muitos galpões, muita mecânica, nos interessava essa questão do contextualismo de trabalhar um galpão como escritório. Um outro pedido específico também era de preservar essa árvore chamada viuvinha, que está mais ou menos no meio, ou do lado direito da casa. A gente também inverteu a ordem lógica, que seria colocar o escritório na frente e a área de lazer nos fundos. A gente colocou a área de lazer na frente e o escritório no fundo, para poder não bloquear os ventos que vêm pela rua, os ventos principais, como também acabar criando como uma antessala para esse escritório, né? Uma espécie de recepção que vocês vão ver logo atrás desse pórtico aqui. Mas, apesar daqui as duas proprietárias estarem tomando uma cervejinha de boa, essa mesa ela acaba se tornando como uma extensão do escritório. E sempre que eu passo lá, elas estão mais trabalhando na área externa do que na área interna. Então, acho que isso é uma forma de, talvez, propor, né, novas formas de se trabalhar. E é um bairro bem popular, fica do lado dos principais terminais de ônibus, então tem muita gente passando na frente. Então, acho que, mesmo com uma intervenção muito pequena, né, vou repetir, 125 metros quadrados, eu acho que o impacto na cidade foi alcançado e estou extremamente orgulhoso disso. Eu acho que era isso que eu queria trazer para a pauta, né? Essa questão de uma afirmação da relação e de uma integração com a natureza, como eu gosto de chamar, arquiteturar a natureza, brincar com ela para gerar espaços que sejam naturais ou totalmente artificial, mas que gera um contato e um impacto na cidade. Então, vou agradecer novamente a Eliane, a De Cortais, e a oportunidade de poder compartilhar o palco com gente tão ilustras e com pautas tão diversas e interessantes. Muito obrigado. Lohan, a gente que agradece você ter aceito o nosso convite, ter trazido um conteúdo tão bacana, que acrescenta tanto para todo mundo que está assistindo a gente. Em relação agora aos materiais, né, para além da vegetação que você utiliza, né, você tem um olhar muito cuidadoso também para o local, né, toda a questão da logística de não trazer, né, esses materiais de muito longe. Queria que você falasse um pouco para a gente como que é essa relação com a localidade, com os materiais lá da região norte. É bem interessante essa pergunta, porque realmente Manaus pode ser considerada como uma ilha. A gente só é alcançável por avião ou por barco. A estrada não chega, então isso modifica todo o ciclo de produção, de serviço, de tudo, na verdade, né? Então, quando você trabalha, na minha profissão como arquiteto, na nossa profissão, né, como arquiteto, você vê nas revistas o que está sendo produzido no resto do Brasil, mas você não pode, às vezes, ter o último produto do fabricante tal, porque não chega em Manaus, não chegou e nunca vai chegar. Então você tem muito que trabalhar com o local, muito mais do que em outros lugares. Não, com certeza. Outra coisa que acho que chama bastante atenção também na sua arquitetura é a questão do conforto ambiental, né? Desde
Como você disse, Manaus ele tem uma posição muito interessante, né? De ter esse lance dos 6 meses de sol ao norte, 6 meses de sol ao sul. Como que você entende essa questão da criação desses microclimas, do conforto ambiental? Né? Isso é muito importante, acho que numa cidade como Manaus, mas como que isso também poderia estar sendo incorporado em outras, né, cidades aí do Brasil que já não olham com tanta preocupação para isso? Então, eu acho que eu não inventei nada, né? Essa questão dos microclimas, das ventilação cruzada, já era explorado pelo Severiano Mário Porto na cidade de Manaus, mas eu acho que é Armando de Holanda que fez o roteiro para se construir no Nordeste. Legal. Porque isso é uma série de, eu acho que são 9 ou 10 regras muito simples, mas que resume a arquitetura do Natal a coisas tão simples e essencial. E também uma coisa que às vezes eu conto, os primeiros convites para palestra que eu recebi foram fora do Brasil. Foi na Costa Rica, que eu desconhecia. Eu fui lá, eu me deparei com uma arquitetura que poderia ser amazonense, quase. Bom, Lohan, muito obrigado por enquanto. Foi uma delícia ter esse papo aqui com você. Acredito que todos tenham aprendido muito. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado.